Jesus é a pedra. E quem fala isso é a própria palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Paulo identifica Jesus como pedra. Paulo identifica Jesus como pedra. Agora, Jesus é pedra em dois sentidos. Pedra que salva e pedra de tropeço. A própria palavra tem aquela passagem que você deve construir a casa sobre a rocha. Você deve construir sua casa sobre Cristo. Então, o primeiro sentido de pedra é este. Pedra como sustento. Cristo é o teu sustento. Cristo é a tua força. Cristo é a tua rocha. Cristo é a tua salvação. Cristo é o teu rochedo. Quantos salmos falam isto? Tu és o meu rochedo. Este é o primeiro sentido. Mas a gente sabe que uma pedra pode fazer a gente também tropeçar. E também Cristo é pedra de tropeço. Vamos meditar sobre isso? Fique comigo até o final desse vídeo. Deus vai falar muito conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43 e versículo de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Jesus é a pedra. Você já entendeu isso quando eu li 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, se eu não me engano. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, essa pedra era Cristo. Pseudo Crisóstomo, numa de suas obras, escreve assim: Cristo é chamado pedra por dois motivos. Primeiro, porque seu fundamento é forte e quem se apoia nele não sucumbe nas tentações sedutoras, nem se perturba nas tormentas das perseguições. Então, primeiro significado: Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa fortaleza. Quem se apoia nele não é perturbado, quem se apoia nele não cai. Segundo, porque em Cristo os malvados tropeçam. Porque assim como todo aquele que golpeia uma pedra quebra-se sem que a pedra se quebre, assim também todo aquele que age contra o cristianismo, ele mesmo se lesiona
sem que o cristianismo sofra dano. Olha que pensamento interessante. Se você pegar uma pedra de verdade e se você se jogar contra ela, você se quebra, a pedra não. Todo aquele que se lança contra Cristo, contra o cristianismo, ele se quebra, mas Cristo permanece o mesmo, a igreja de Cristo permanece a mesma. Por isso, Cristo é a pedra angular. Aquele que cair sobre essa pedra vai se quebrar todo, e aquele sobre quem ela cair, ela o esmagará. Lucas 20:18. Uma coisa é ser despedaçado e outra é ser esmagado. Quando uma pedra se despedaça, restam dela os fragmentos. Todavia, quando alguém é esmagado, fica reduzido a pó e nada resta dele. Quem cai sobre uma pedra não despedaça ele a pedra, mas ele mesmo se despedaça contra ela. Por isso, quem cai sobre uma pedra não despedaça tanto pela força da pedra sobre a qual cai, quanto pela força com que cai sobre ela. Impressionante esta palavra. Romanos capítulo 9, versículo de 32 a 33, por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas como pelas obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que não crer, e todo aquele que nela crer, não será confundido. Impressionante essas palavras. Gostaria que você guardasse no seu coração. Escreve aqui nos comentários que Jesus seja para mim pedra de salvação. Que Jesus seja para mim pedra de salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.